Saudações aos participantes do nosso curso de Perícia Judicial Online, nesse módulo 3, em que nós tratamos da higiene ocupacional, dos princípios da higiene ocupacional que são aplicáveis, que devem ser aplicáveis aqui na Perícia Judicial do Trabalho. E nesse vídeo agora eu quero conversar contigo que é aluno do curso, ou você que ainda não se inscreveu, aproveita, vai aqui embaixo no link, se inscreve no curso e vem aqui estudar conosco essa matéria muito interessante da perícia judicial no trabalho. E o assunto que eu quero tratar aqui agora é sobre a qualificação do perito judicial lá na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, nós utilizamos a legislação lá do Código de Processo Civil, que está lá na seção 10, a partir ali do artigo 469 até o artigo 480, trata da produção da prova técnica pericial. E num dos artigos lá no Código de Processo Civil está bem claro que o perito deve ser um profundo conhecedor daquela matéria que está sendo discutido entre as partes. E lá no artigo 156 do mesmo Código de Processo Civil, fica bem claro que o juiz, quando se defrontar com um assunto que foge aos seus conhecimentos, deverá nomear um perito. Então, da análise desses artigos, nós temos uma conclusão bem fácil de que o perito deve ser um conhecedor profundo daquele assunto. O perito, muitas vezes, chamado de expert do juízo. Então, quando você espera um perito, um expert para fazer uma avaliação, seja lá nas ações do civil, nas ações criminal ou aqui na Justiça do Trabalho, o expert, o perito, deve ser alguém, é o que você espera em tese, que seja um profundo conhecedor do assunto que está sendo ali discutido. No nosso caso, esse assunto que o perito deve dominar, ser um expert, é a matéria de higiene ocupacional para as averiguações das condições lá no ambiente de trabalho, das condições ambientais de higiene ocupacional. E aí a gente se surpreende quando, na maioria das vezes, se defronta com um perito lá na Justiça do Trabalho que não é assim tão expert. E essa é uma crítica que eu já venho há muito tempo fazendo, porque nas minhas atividades como advogado, lá naquelas ações em que eu tenho um pedido de adicional de insalubridade a favor do empregado ou contra a empresa, já me deparei com dezenas, centenas de peritos que não têm assim aquela expertise no assunto de higiene ocupacional. Agora, a crítica começa quando a gente percebe, a gente conhece de como é que a Justiça do Trabalho faz a admissão desses peritos. Lá no civil, o juiz, ele conhece o perito, ele conhece das suas experiências. E lá no civil, na justiça civil, estadual ou federal, são as partes que pedem, que requerem a produção da prova técnica pericial, o juiz indica o perito e a parte analisa o perito, aquela parte que pediu a prova técnica, analisa o perito. Se sentir que ele não tem as qualificações desejadas, a parte pede a indicação de outro perito. Aqui na Justiça do Trabalho não existe essa opção, porque a perícia judicial no trabalho ela é obrigatória. Então o juiz tem ali a sua lista de peritos preferidos e ele indica um perito. Agora, a questão toda, a complexidade e o fato de muitos peritos não serem aqueles experts que exige a matéria, é em razão de que
O artigo 145 da CLT determina que somente os engenheiros de segurança no trabalho, somente os médicos do trabalho, podem fazer as avaliações de insalubridade e periculosidade. E é o único ponto que o juiz do trabalho ele exige na admissão do perito na Justiça do Trabalho, é que ele seja um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Não existe na Justiça do Trabalho uma avaliação da capacitação do perito, seja engenheiro ou médico, de uma avaliação dos seus conhecimentos. E ali acontece, então, a partir disso, uma série de perícias mal elaboradas, de peritos que não entendem do assunto. Por quê? Dentro da perícia, dentro dos pedidos de adicional de insalubridade, nós temos aquelas ações, aqueles riscos, melhor dizendo, envolvendo os riscos físicos, os riscos químicos e os riscos biológicos. São áreas de conhecimento totalmente diferentes. Por exemplo, para um risco biológico, o mais correto seria o juiz indicar um médico do trabalho, considerando que vai se tratar de um assunto que está intimamente ligado com a medicina e não com a engenharia. No entanto, o juiz não faz essa separação. Se o pedido é por exposição a riscos biológicos, ele vai na sua lista e indica um engenheiro de segurança do trabalho. Esse engenheiro de segurança do trabalho ele pode ter uma formação acadêmica na área de engenharia civil, na área de engenharia elétrica, de engenharia ambiental. E o que é que entende um engenheiro das questões relacionadas com doenças e doentes infecto-contagiosas, com o ambiente hospitalar? O que é que entende profundamente um engenheiro sobre vírus, bactérias, fungos causadores de doença? Então, aí a gente percebe que pode ser nomeado um perito engenheiro para fazer avaliações em um hospital, um profissional que não tem os conhecimentos daquela matéria. E o inverso também é verdadeiro, indicar um médico para fazer avaliações dos riscos físicos e dos riscos químicos. Esses profissionais, o engenheiro não tem conhecimento dos riscos biológicos e o médico não tem conhecimento dos riscos físicos e dos riscos químicos. Então a crítica que eu faço é essa, de que o juiz do trabalho, quando nomeia o seu perito, ele não vê nenhuma distinção. Para o juiz, com fundamento no artigo 145 da CLT, engenheiros e médicos podem fazer avaliação de todos os riscos ocupacionais. E isso não é verdade. Agora, como é que isso pode ser consertado? Considerando que o artigo 473 lá do CPC determina que o perito seja um profundo conhecedor do assunto que está sendo discutido, cabe aos advogados do reclamante e da reclamada, na indicação daquele perito, levantar os questionamentos que existem lá no Código de Processo Civil, que é a suspeição do perito. Suspeição por desconhecimento da matéria. E isso os advogados devem arguir no prazo de 5 dias, dizendo para o juiz de excelência, esse perito, ele é engenheiro civil e para as avaliações de riscos biológicos, o mais correto para ser indicado seria um médico do trabalho. Quando nós tratamos das questões de eletricidade da NR10, quem é o perito mais adequado, com mais expertise no assunto? É o engenheiro eletricista. Para as avaliações dos riscos químicos, seria o engenheiro químico, seria um engenheiro de segurança do trabalho com capacitação em higiene ocupacional. Quando tratamos dos riscos ergonômicos, deveria ser um perito que tivesse comprovadamente a sua capacidade no assunto relacionados com ergonomia.
Então, essa questão da capacidade técnica do perito lá na Justiça do Trabalho é o que leva à grande maioria de impugnação dos laudos periciais, exatamente pelo desconhecimento daquele que deveria ser perito, profundo conhecedor da matéria, na prática não demonstra a qualidade necessária em nível de conhecimento técnico. E é evidente que quando o advogado indica um assistente técnico que conhece daquele assunto que está sendo discutido, complica-se a vida do perito, complica-se a vida dos advogados, do juiz e toda uma situação de complexidades que poderiam ter sido evitadas lá na indicação do perito naquela primeira audiência. O meu objetivo com essa crítica é fazer com que você, que vai atuar como perito lá na Justiça do Trabalho, participando deste curso ou de um outro qualquer, tenha consciência da sua capacidade para exercer essa atividade. E os advogados que de alguma forma aprendam com a indicação de um assistente técnico ou estudando um pouco mais dessa matéria, que ele pode pedir a suspeição do perito quando indicado pelo juiz para que troque, substitua por outro que tenha um conhecimento no assunto. É isso aí. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desse assunto. E você que está fazendo o curso, fica esperto então e se especialize numa determinada matéria para que você possa exercer uma atividade de perito judicial do trabalho ou assistente técnico com a verdadeira capacidade que a justiça precisa. Um abraço, até a próxima aula. Tchau.